Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores. O seu programa, o programa em que o jovem é a estrela. Convidamos a você que queira participar do nosso programa, ou participar da plateia, ou querendo entrevistar o nosso convidado, ajudar a entrevistar, ou ainda mandando suas dúvidas. Como vocês sabem, sempre temos aqui pessoas para trazer informação de qualidade, para que você possa formar a sua opinião. Nada de ficar repetindo as coisas que você escuta por aí. Será que é verdade? Cuidado, muitas pessoas... É muito fácil fazer a cabeça do jovem, nós estamos conversando aqui no intervalo. É muito fácil, é só apresentar um discurso bonito, falar bem, e aí então todo mundo acredita em você. Não acredite em ninguém, vá atrás, procure. Pesquise, principalmente quem pensa diferente de você. Até que ponto ele tem razão? Não acredite que existe escritor maldito. Não existe, não. Os malditos são os que não concordam com a gente. Será que os que não concordam com a gente não são esses mesmo que vão ensinar pra gente? Começamos com essa reflexão. Hoje nós estamos aqui com muita satisfação com a doutora Rose Marques, que vai falar de um assunto que é muito caro, não só aos jovens, mas a todos nós. Ela vai se apresentar e vai também falar um pouquinho sobre gengivite, males da gengiva, e depois vai nos dizer como fazer para evitar. E depois também a Marina Menezes e o Erickson Alves vão fazer as perguntas que eles quiserem para a doutora Rose Marques. Boa tarde, doutora Rose Marques. Boa tarde, Rosilda. Eu tenho 21 anos de carreira, né? E semanalmente eu recebo pacientes novos no meu consultório e a principal dúvida é essa, sobre gengivite. É inacreditável como as pessoas não têm conhecimento e a falta de informação gera essa doença, né, que leva à perda dos dentes. Essa doença é tão grave que ela evolui e a pessoa perde todos os dentes ficam mole e caem naturalmente sem dor, por falta de informação. E o dente cai perfeito, inteirinho, muitas vezes. Perfeito, sem cárie, né? Porque acontece assim, isso começa com a placa bacteriana. Placa bacteriana é quando nós nos alimentamos. Então, se você comer uma coxinha na rua, você está com placa. Se comer um pastel, tomar um cafezinho, em 5 minutos já tem a formação da placa, que é uma película que fica em volta dos dentes. Se essa placa não for removida, ou seja, nós temos que escovar os dentes toda vez que nós comemos. Se nós comemos várias vezes durante o dia, nós deveríamos escovar o dente várias vezes. Se essa placa não for removida, ela calcifica, ela endurece e forma uma pedrinha chamada tártaro. Esse tártaro vai irritando e vai arrebentando umas fibras que amarram o dente na boca, porque o dente ele não é colado ao osso. Entre o dente e o osso existe um espaço. E esse tártaro vai ocupar esse espaço arrebentando as fibras, que existem milhões de filamentos que seguram o dente na boca. E essas fibras vão se arrebentando 1, 2 milímetros, às vezes por ano, e demora 10 anos para essa doença, às vezes, ser diagnosticada. Só que quando ela é diagnosticada já é tarde demais, porque aí a pessoa já perdeu os dentes, porque não é possível consertar isso, não é possível colocar esse osso de volta. Eu trouxe um videozinho, você podia colocar para mim o vídeo número 1, que mostra isso. Ó. Essa doença vai arrebentando a fibra que tem em volta ao dente, a gengiva vai se afastando, o dente vai ficando bem longo, até que eles começam a amolecer. Esse processo às vezes demora 5, 10 anos, mas quando eles ficam já muito moles, não é possível reverter isso. Isso não endurece novamente. Né? Aqui mostrando novamente, ó, o tártaro vai descendo e ele vai comendo o osso. O osso é essa estrutura branca que fica em volta dos dentes. E ele vai digerindo, até que o dente começa a amolecer. Aí o dente fica mole e cai sem dor. Né? O grande vilão dessa doença é isso, é porque ela não dói. Ela manda poucos sinais, então a pessoa não percebe. Não tem sintoma, né, doutora? O sintoma é assim, no começo às vezes fica assim, levemente cor-de-rosa, um pouco mais avermelhado, uma gengiva levemente avermelhada, mas às vezes é tão imperceptível que ninguém nota, né? Porque assim, é só uma linhazinha sutil, vermelha. Tem algumas pessoas que têm mau hálito também, um sinal da gengivite, né? E
E às vezes começa realmente a ficar manchado, algumas casquinhas, ou fica meio casca de laranja, a gengiva fica meio crespa, né? Mas é muito imperceptível. Ou quando a pessoa passa o fio dental, vai passar o fio dental, sai um pouquinho de sangue. Então, quando a pessoa passar o fio dental e já sair um pouquinho de sangue, é porque já está com gengivite. Correndo para o dentista. 90% da população tem gengivite. Tem ou já teve ou terá gengivite. Se a gengivite não for tratada, ela vai evoluir para uma doença chamada periodontite, que já é essa doença que destrói o osso. E se a periodontite não for tratada, ela vai evoluir para uma coisa chamada dentadura. Então, toda gengivite que não é tratada vai acabar numa dentadura. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas aí eu faço implante. Não, eu tenho centenas de pacientes que me procuram e que muitas vezes não dá mais para fazer implante porque destruiu tanto o osso que não sobra mais osso. Aí nós temos o quê? Que fazer enxerto, nós temos que colocar osso nessa pessoa para repor. Sendo que o simples fato de escovar o dente corretamente evita tudo isso. Evitaria tudo isso. Então eu acho que é muito importante nessa iniciativa sua, a gente está aqui trazendo esclarecimento, né? Porque com a informação é possível evitar uma grande doença. Marina quer fazer uma pergunta para a doutora Rose? Não, o Erickson, né? Fala primeiro. Erickson. Tudo bem. Primeiros cavalheiros. Doutora, eu gostaria de saber sobre o dente do siso. Muitas vezes as pessoas retiram, é recomendado tirar, e no caso da retirada, tem algum impacto para a gengiva em relação à bactéria, infecção, essas coisas? Normalmente, Erickson, não é necessário extrair o dente do siso. Existe muito um mito, uma lenda que fala assim, o dente do siso vai entortar os outros dentes. Não, o dente do siso não entorta os outros dentes, né? O que existe, na verdade, é uma coincidência. Aqui nós temos cartilagem e aqui que estão as células do crescimento. Quando a pessoa tem 18 anos e o dente do siso vai nascer, acontece um último surto de crescimento. Então a pessoa vai crescer a mandíbula um pouquinho. Então, como a mandíbula cresce aqui, os dentes estão aqui, a mandíbula cresce um pouquinho e entorta. Então, se você extrair ou não extrair o dente do siso, se você tiver uma predisposição genética para entortar, vai entortar do mesmo jeito. A USP de Bauru fez um trabalho super esclarecedor sobre isso e foi provado que não empurra. Por quê? Um dente não empurra 7, 7 empurra 1. Então, o siso mal tem força, porque poucos hormônios, para romper a gengiva. Se ele não tem força nem para romper a gengiva, como que ele vai empurrar 7 dentes? Mas aí você perguntou, quando que a gente tem que extrair os dentes do siso? A gente tem que extrair quando, radiograficamente, existe uma indicação de um dentista, existe um motivo. Não porque você acordou de manhã, eu ouvi falar que tem que extrair o dente do siso. Não, não tem. Se radiografar, né? Se tirar um raio-x panorâmico e ver que esse siso está deitado, então o que ele vai fazer? Não é que ele vai empurrar, ele vai corroer o dente da frente, ele vai reabsorver e você acaba perdendo o dente colado nele. Outra coisa que pode acontecer por falta de higiene, fica muito resíduo em cima, por causa é difícil higienizar e essa gengiva incha. Então muitas vezes é preciso só cortar essa gengivinha em volta do dente do siso, chama olectomia, é uma cirurgia super simples, só recorta, tira essa gengiva que está sobrando em cima, porque aí já fica fácil higienizar. O grande importante do dente do siso é higienizar corretamente. Agora, se ele estiver realmente deitado, reabsorvendo, comprovado isso, ou às vezes também por indicação de um ortodontista, então existe um motivo, o ortodontista indicou para extrair o dente do siso, aí a gente faz isso. Tá? Voltando um pouquinho na gengivite, eu tenho um último videozinho, vídeo número 3, que mostra aqui a placa bacteriana, e esse corado em vermelho é um corante que a gente encontra na farmácia, e esse corante vai mostrar pra gente aonde tem placa, então basta a gente mastigar. Aí está o sinal da gengivite, que é essa gengiva ligeiramente vermelha. Aí, tá vendo? É quase que imperceptível. As papilas, assim, essa emendinha entre um dente e outro, fica um pouco mais inchadinha. Aí já a periodontite já começa a ficar feio, o dente começa a ficar longo, né? Aí uma periodontite bem severa, isso é bem a região embaixo da língua, por causa da saliva, piora mais. E isso é uma bomba relógio, que é o tártaro mais o fumo, né? O fumante tem que ter cuidado triplicado, porque quem fuma vai ter muito mais, a doença periodontal no fumante vai ser muito mais rápida e vai destruir os dentes frequentemente. Isso aí é um raio-x
Muitas vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico, então só com raio-x, aí a gente radiografa o paciente e a gente percebe que a pessoa está perdendo osso. Então muitas vezes a pessoa não tem sinal nenhum, por isso que é muito importante fazer um check-up e radiografar os dentes pelo menos uma vez por ano após os 40 anos, uma vez por ano radiografar os dentes. E esse caso é um paciente já reabilitado, é um paciente que amoleceu todos os dentes, ele perdeu todos os dentes, e aí eu e minha equipe a gente fez os implantes e reabilitou. Por quê? Porque ainda deu tempo, porque ele ainda não tinha perdido todo o osso. Quer dizer que o implante não é só questão, por exemplo, monetária, porque é muito caro cada implante. Mesmo que a pessoa tenha poder aquisitivo, pode ser que por causa da perda óssea ela não possa pôr implante, tenha que recorrer à dentadura. Se demorar muito, pode acontecer de não dar mais para fazer o implante. E em alguns casos a gente consegue reverter isso com enxerto. Hoje a gente trabalha com enxerto de doador, né? Como tem doador de olhos, de coração, de fígado, de rim, também tem um banco de tecidos onde a gente pega o osso num banco de ossos, né? Então a pessoa fala, é osso de defunto, é osso de defunto, porque a gente não conseguiu ainda nenhum doador vivo assim doar um pedacinho da perna, ninguém quis. Mas então com o osso de doador a gente recoloca o osso, aí tem que aguardar 6 meses, já é uma cirurgia mais longa, para depois colocar os implantes, para depois colocar os dentes. Marina? Eu queria colocar a questão, a gente vê hoje em dia, tá com uma moda de se colocar aparelhos sem ser no dentista. Às vezes os camelôs mesmo vendem aparelhos, aplicam com cola de efeito rápido, e eu queria saber qual que é o impacto disso na gengiva e na boca em geral, né? Porque é um absurdo esse tipo de coisa. Muito boa essa pergunta. Nós vamos fazer um rápido intervalo para você não sair daí. Vamos deixar a resposta da doutora Rose para o segundo bloco do programa, para você não sair daí. Suspense. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. É isso aí, galera. Costa Vive Brasil aqui na TV Com. Você já sabe, todo domingo das 11 à meia-noite, as principais festas, os principais eventos, artistas famosos, você só encontra aqui no Costa Vive Brasil, turismo de verdade. Na TV Com, todo domingo das 11 à meia-noite, você não pode perder. Espero que não tenham saído daí, porque agora a doutora Rose vai responder a pergunta que a Marina fez no primeiro bloco. Doutora Rose. É gravíssimo, Marina, o fato das pessoas estarem, né, comprando esses aparelhos no camelô e colocando. O que pode acontecer? Esse aparelho ele vai irritar, essa pressão errada pode reabsorver a raiz e os dentes ficarem com a raiz curta e começar a amolecer e cair. É como se fosse uma doença periodontal, né? É muito assim, o dolo pode ser irreversível. Então essas crianças, esses adolescentes que estão fazendo isso, eles podem perder os dentes e vir usar dentadura por causa desses aparelhos, né? Porque e eles estão trocando a borrachinha também, às vezes o aparelho foi colocado por um profissional, só que, gente, um dentista, ele estudou 5 anos de graduação, depois ele estudou mais 2 anos e meio para ele saber colocar um aparelho. Então o ortodontista, ele sabe o que está fazendo. Ali tem o ângulo correto, tem a posição correta, porque tem o longo eixo do dente que tem que ser respeitado. Então, quando a pessoa faz isso ela mesma, é como uma automedicação, o risco é altíssimo, né? E no caso, o risco é o quê? É realmente perder o dente, porque aquele elástico mal colocado, ou aquele aparelho colado no ângulo errado,
pode abalar o dente de tal forma, causar uma reabsorção, a raiz vai encurtando, entendeu? O dente vai digerindo a própria raiz, é um mecanismo de defesa, né? Tem uma célula chamada osteoclasto, que vai comendo a raiz do dente e não dá tempo de nascer, porque como que o dente se movimenta quando coloca o aparelho? Os dentes estão aqui, coloca o aparelho e o aparelho causa uma ligeira pressão. Aí tem uma célulazinha chamada osteoclasto que come um pouquinho o osso. E aqui o osteoblasto nasce um pouquinho o osso. Aí esse dente vem um pouquinho para cá. Aí o dentista troca novamente a borrachinha e faz um movimento lentamente. Aí come um pouquinho, nasce um pouquinho, proporcional. O tanto de célula que é digerida, o tanto de célula que nasce. Então a pessoa não tem nenhum dano. Quando a pessoa faz isso ela mesma e ela coloca um fio de tamanho errado, ela vai causar uma força excessiva. Os osteoclastos vão comer, vão digerir o osso e não vai dar tempo de nascer osso novo. Então vai causar um rombo no osso, similar à nossa pauta, que nós estamos falando sobre doença periodontal, e essa pessoa vai ficar como uma periodontite, né? Ela vai ter uma perda óssea e pode perder todos os dentes. Um adolescente com essa brincadeira pode perder todos os dentes. Por que a senhora acha que existe esse medo de enfrentar a sala do dentista? O barulho do motorzinho assusta as pessoas? É algo psicológico ou tem um porquê? Tem um porquê. Isso é histórico, né? Porque antigamente a odontologia não existia anestesia e os motores não tinham resfriamento, então aquecia, né? E dentro, a célula do dente, ela só tem um tipo de célula chamado nociceptores, que são receptores de dor. Então o dente, ele é primitivo, ele só sabe falar a linguagem da dor. O braço, quando a gente aperta, você percebe que apertou. Se você vier com fogo, você vai sentir calor. Se você vier com gelo, você vai sentir gelado. Então, no nosso corpo, nós temos vários sentimentos. O dente não. Se você coloca o gelado no dente, ele só sabe responder dói. Se você aperta, ele responde dói, porque o dente só tem esse tipo de célula. Então, mexer no dente doía muito. E isso era feito sem resfriamento. Eram uns motorzinhos a pedal, né, Rosinda? O dentista pedalava e aquilo tinha uma série de rolamentos e vinha um cabo e aquilo girava e aquecia muito. E tinha um ruído muito grande. Aí isso evoluiu para os dias de hoje, surgiu a anestesia. Então, hoje o tratamento pode ser totalmente indolor, né, com o surgimento da anestesia. Mas esse som que causava dor ficou no inconsciente coletivo das pessoas. Então o som está ligado à dor. Então, embora hoje a pessoa não tenha mais dor, ainda com o som ela continua sentindo. Só que graças a Deus, na Suíça já inventaram um motor sem o ruído, né? Sem esse ruído de turbina. Agora ele é elétrico. Eu já comprei, já tenho no meu consultório. Aliás, nós estamos instalando agora, né? Então eu acredito que isso também vai ser uma grande revolução na odontologia agora, né? Esses novos motores que vão ser com um ruído bem sutil, quase que nada, né? Porque esse motor, esse barulho, ele ressuscita aquela memória que vem no inconsciente coletivo desde a antiguidade. E quando você escuta o barulho, você já sente aquela dor, ainda que não tenha sentido. Exatamente, ainda que hoje totalmente anestesiado, porque hoje não tem mais por que ter medo do dentista, que a maioria dos procedimentos são totalmente indolor. Por exemplo, o implante a gente coloca em 3 minutos e a pessoa nem percebe, né? Porque realmente é 100% indolor. Eu queria voltar um pouquinho no que a Marina falou da questão do aparelho, que por que né, esse pessoal da periferia, às vezes, tem essa necessidade, né, de colocar o aparelho, né, Marina? A gente até conversou sobre isso. Conversando sobre isso. Como que você tinha colocado, né? Não, eu tinha colocado que eu acho que é uma questão que ela tem um cunho até social também, né? Porque às vezes as pessoas olham para isso com certo ceticismo, assim, elas não entendem que tem todo um pano de fundo psicológico para eles fazerem isso, né? Porque assim, como se os filhos de rico pudessem ter aparelho, então eles querem ter também para parecer de uma outra classe social. E eu vejo isso como também o seguinte, é como se os filhos dos outros fossem cuidados. Então assim, olha, aquela criança usa aparelho, é uma criança cuidada. Então essa criança, esse adolescente que está colocando esses aparelhos, é isso, é falta de cuidado. Ela quer se sentir cuidada também, como os outros. Então ela mesmo se coloca o aparelho para mostrar para os outros que ela também foi cuidada, né? É uma falta de carinho, né? Exatamente, é isso mesmo. Erickson, mais alguma pergunta?
Marina? Na verdade, eu tô curiosa para saber como é que se faz a escovação corretamente, porque... Assim, como evitar a gengivite? Como evitar os males da gengiva? Olha, existe uma placa, isso aqui chama placa evidenciadora de bactéria. É feito de beterraba, é um corante, a gente encontra na farmácia. Parece um comprimidinho. Um comprimidinho. Você corta 50% dele, põe na boca e mastiga. Aonde existir a placa bacteriana vai ficar vermelho. Então, você tem que escovar o dente até conseguir remover toda a placa. Então, essa placa essa pastilha é muito boa para ensinar, principalmente as crianças. Então, você coloca na boca da criança e vai condicionar essa criança. Olha, você tem que escovar até tirar todo o vermelho. Mas eu vou dar uma aulinha aqui, porque assim, o que é muito importante? Uma escova que tem as cerdas retas, um cabo reto, né? Nada daquelas escovas assimétricas, porque aquilo joga a gengiva para cima, né? E um gel dental. Também E a maciez da cerda? Extra macia, ultra soft, a mais soft possível, porque uma escova média, uma escova macia hoje, ela causa retração, ela joga. As escovas macias de hoje em dia não são macias, então o ideal é que seja uma escova ultra soft, ultra macia, para não causar retração, para não jogar essa gengiva para cima. Então, é ideal assim que a gente coloque 45 graus a escova, como que penetrando as cerdas sob a gengiva e girar. Então, é muito legal essas escovas que tem esses cabos sextavado, que é próprio para girar. Então, as boas escovas geralmente já vêm com esse cabo sextavado, não com o cabo plano. Então, você coloca 45 graus e vibra, 45 graus e vibra. Fazendo isso, você vai estimular a formação de queratina, porque não tem queratina nesse suco, né? A gente fala que ele é órfão de pai e mãe. Tem queratina aqui de proteção, mas aqui na parte mais sensível, onde se dá gengivite, não tem queratina. Quando você faz uma escovação correta, vibrando e girando, colocando as cerdas entrando mesmo, você vai formar uma paraqueratina e vai proteger melhor. E embaixo, fazendo um movimento de vai e vem, né, no fundo. A parte de dentro, a gente pode ser mais enérgico. Aqui é uma região que forma muito, muito tártaro por causa da saliva, né? E aqui a gente pode ser bem mais enérgico. E o lado de fora, sempre escovar com um pouco mais carinho para não causar retração. Deixa eu perguntar uma coisa para a doutora. É verdade que quem tem cárie não tem tártaro, quem tem tártaro não tem cárie? Verdade. Você leu meu pensamento que eu ia concluir agora, eu ia falar sobre isso. Então, na verdade, existe uma predisposição genética. Então, às vezes eu atendo o neto, o filho, o vô, né, toda uma família onde todos têm doença periodontal. Então, existe um fator genético aí bem sério. Então, se a pessoa tem uma predisposição genética a ter doença periodontal, essa doença vai ser muito rápida e ela raramente vai ter cárie. Então, é uma bomba relógio porque essa pessoa tem os dentes branquinhos, ela não tem cárie, ela não tem dor de dente, então ela não vai ao dentista. Ela fica, às vezes, 10, 15 anos sem ir ao dentista, porque ela não tem cárie, ela não tem dor. Quando ela vai ao dentista, os dentes já estão começando a amolecer. Porque é característico da doença periodontal, a pessoa fala assim, nossa, como ele tem os dentes bonitos, como ele tem os dentes saudáveis. Tem os dentes saudáveis porque não tem cárie. Qual que é melhor? É melhor ter cárie. Porque a cárie sempre dá para consertar. A cárie acidifica, né? É porque assim, geneticamente algumas pessoas vão acidificar a placa bacteriana. Então essa bactéria vai corroer o dente. E outras pessoas vai calcificar. Então, se a pessoa tem muita cárie, não vai ter tártaro. Se tem muito tártaro, não vai ter cárie. Você tá certa. Tem mais algum vídeo pra gente ver? Tem um videozinho da escovação. É isso aí, mostrando, tá vendo, o movimento circular a e doutora vibrando, mostrou sempre vibrando, sempre vibrando. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Espero que vocês também tenham gostado do programa, porque aqui o nosso compromisso com o telespectador da TV Com e dos Jovens Pensadores é informação de qualidade, ainda que a gente não concorde com elas. Até o próximo sábado, se Deus quiser, às 15 horas, esperamos vocês. I still hear your voice when you sleep next to me.
I still feel your touch in my dreams. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you it's hard to survive. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side, 'cause every time we touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so I can't let you go? Want you in my life. Your arms are my castle, your heart is my sky. They wipe away tears that I cry. All the good and the bad times, we've been through them all. You make me rise when I fall. Every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side, 'cause every time we touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so I can't let you go? Want you in my life. Every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side, 'cause every time we touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so I can't let you go? Want you in my life.